Antes de continuar, eu preciso te pedir uma coisa simples: não saia deste vídeo. Porque o que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você enxerga a sua própria vida. E se você entender isso até o final, você nunca mais vai agir da mesma forma. Pare por um segundo. Olhe para a sua vida agora. Não para o que você diz para os outros. Não para a imagem que você tenta manter. Mas para a verdade silenciosa que só você conhece. Existe algo aí dentro, que sabe que você poderia estar vivendo mais. Algo que sabe que você não nasceu para viver do jeito que está vivendo. Mas mesmo assim, você continua esperando. Esperando o momento certo. Esperando se sentir pronto. Esperando algum sinal. E é exatamente aí que está o problema. Porque enquanto você espera, você está negando algo muito mais profundo. Você está negando o fato de que você já recebeu tudo o que precisava para começar. E é isso que ninguém te conta. Ninguém te ensina que existe uma forma completamente diferente de viver. Uma forma onde você não espera, você decide. Uma forma onde você não pede permissão, você age. Uma forma onde você para de viver como alguém perdido, e começa a viver como alguém que foi enviado. E presta atenção nisso. No momento em que você começa a agir como se Deus estivesse dentro de você, tudo muda. Sua forma de falar muda. Sua postura muda. Suas decisões mudam. Se isso já está fazendo sentido para você, escreve nos comentários: eu fui enviado. Isso não é só interação. Isso é você começando a assumir uma nova identidade. E o mais importante, a forma como o mundo responde a você muda. Mas antes de você entender isso completamente, eu preciso te fazer uma pergunta. E responde com sinceridade. Você está vivendo como alguém que foi escolhido? Ou como alguém que está esperando ser escolhido? Porque essas duas formas de viver criam resultados completamente diferentes. A maioria das pessoas vive como se estivesse esperando autorização. Elas pensam demais. Duvide demais. Adiam demais. E com o tempo, começam a acreditar que isso é normal. Mas não é. Isso é um condicionamento. Você foi ensinado a duvidar da sua própria voz. Foi ensinado a depender da aprovação dos outros. Foi ensinado a agir apenas quando tudo parece seguro. Mas deixa eu te falar a verdade que pode te incomodar. Nada grandioso nasce da segurança. Tudo que transforma uma vida começa com decisão. E decisão exige uma coisa que poucas pessoas têm coragem de assumir: responsabilidade. Se isso já está fazendo sentido para você, escreve nos comentários: eu fui enviado. Isso não é só interação. Isso é você começando a assumir uma nova identidade. Porque no momento em que você decide agir como se Deus estivesse dentro de você, você não pode mais se esconder. Você não pode mais usar desculpas. Você não pode mais fingir que não sabe o que precisa ser feito. E é por isso que tanta gente evita essa verdade. Porque é mais fácil continuar esperando do que assumir o controle. Mas aqui está o ponto mais importante de tudo isso. Você não está esperando porque precisa. Você está esperando porque se acostumou. E isso precisa acabar agora. Porque existe uma lei que governa a sua vida, quer você perceba ou não. A ação confirma a crença. A espera destrói a crença. Se você diz que acredita em algo, mas não age, o seu próprio subconsciente entende que aquilo não é real. E então ele começa a te sabotar. Você começa a duvidar mais. Hesitar mais. Procrastinar mais. E sem perceber, você entra em um ciclo. Mas existe uma saída. E ela começa no momento em que você muda a forma como você se vê. Você não é alguém tentando dar certo. Você não é alguém buscando um caminho. Você não é alguém perdido. Você é alguém que foi enviado. E quando você entende isso, você para de agir como alguém que pede. E começa a agir como alguém que constrói. Agora presta atenção nisso com muito cuidado. O poder que você está procurando não está fora de você. Ele nunca esteve. O que existe dentro de você é uma capacidade absurda de criar, decidir e transformar.
Mas essa capacidade só é ativada quando você entra em movimento. Não quando você pensa. Não quando você planeja. Não quando você espera. Mas quando você age. E é por isso que algumas pessoas avançam enquanto outras ficam paradas. Não é talento. Não é sorte. Não é oportunidade. É movimento. Quem se move, descobre. Quem espera, imagina. E viver de imaginação nunca construiu nada. Agora eu quero que você faça algo diferente. A partir de hoje, você vai começar a agir como se Deus estivesse dentro de você. E isso não significa arrogância. Significa responsabilidade. Significa viver com consciência. Significa parar de tratar sua vida como algo comum. Porque não é. Cada decisão sua tem peso. Cada ação sua constrói algo. Cada dia que você vive, está formando quem você está se tornando. E você precisa começar a levar isso a sério. Então aqui vai algo prático. A partir de amanhã, quando você acordar, você não vai mais começar o dia no automático. Você vai parar por um momento, e vai dizer em voz alta: eu não fui feito para esperar. Eu fui enviado para agir. E depois disso, você vai fazer uma coisa simples. Uma única ação. Mas essa ação precisa estar alinhada com o tipo de pessoa que você quer se tornar. Não importa o tamanho. Importa a direção. Porque consistência constrói identidade. E identidade define destino. Agora deixa eu te mostrar algo que quase ninguém percebe. O mundo não responde ao que você quer. O mundo responde a quem você se torna. Se você se torna alguém decidido, o mundo começa a abrir caminhos. Se você se torna alguém confuso, o mundo reflete isso. Se você se torna alguém que age, oportunidades aparecem. Não por mágica, mas porque você está em movimento. E movimento gera resultado. Agora pensa nisso. Se você sente que essa mensagem está falando diretamente com você, então não ignore. Se inscreve no canal agora, porque aqui você vai receber exatamente o tipo de conteúdo que te tira da estagnação e te coloca em movimento. Quantas vezes você já sentiu vontade de fazer algo, mas não fez? Quantas ideias você já teve e deixou passar? Quantas decisões você adiou, esperando o momento certo? E se eu te disser que o momento certo nunca vai chegar? Porque o momento certo não existe. O que existe é decisão. E decisão cria o momento. Então a pergunta que fica é simples. Até quando você vai continuar vivendo como alguém que espera? E quando você vai começar a viver como alguém que foi enviado? Porque a diferença entre essas duas versões define completamente a sua vida. Agora escuta isso com atenção. Você não precisa de mais informação. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de ação. Ação mesmo com medo. Ação mesmo com dúvida. Ação mesmo sem garantia. Porque é assim que a transformação acontece. E no momento em que você começa a agir, algo muda dentro de você. Você ganha clareza. Ganha confiança. Ganha direção. Não porque tudo ficou mais fácil, mas porque você parou de fugir e começou a construir. Agora eu quero que você grave isso. Você não está aqui para sobreviver. Você está aqui para construir. Você não está aqui para pedir. Você está aqui para decidir. Você não está aqui para esperar. Você está aqui para agir. E quando você começa a viver assim, você não anda mais como alguém comum. Você anda como alguém que tem propósito. E isso muda tudo. Agora a decisão é sua. Você pode sair desse vídeo e continuar exatamente como está. Ou você pode assumir essa verdade e começar a agir diferente a partir de agora. Mas não existe meio termo. Ou você decide, ou você continua esperando. E se tem uma coisa que você precisa entender de uma vez por todas é isso. A vida não muda quando você entende. A vida muda quando você age. Então comece. Agora. Agora escuta isso com atenção.
Porque esse é o ponto onde tudo se decide. Você pode assistir esse vídeo inteiro, sentir essa energia, entender cada palavra, e ainda assim não mudar nada. Porque no final, não é sobre o que você ouviu, é sobre o que você faz a partir daqui. A verdade é simples. O poder que você está procurando já está dentro de você. Mas ele não responde ao desejo. Ele responde à ação. Você pode continuar esperando o momento certo. Ou pode começar agora. Você pode continuar duvidando. Ou pode decidir confiar. Você pode continuar vivendo como alguém que pede. Ou começar a viver como alguém que foi enviado. Mas não existe meio termo. Ou você se move, ou você continua parado. E ficar parado também é uma decisão. Só que é a decisão que mantém tudo exatamente como está. Agora pensa nisso. Daqui a 1 ano, você vai estar no mesmo lugar. Ou vai estar vivendo uma realidade completamente diferente. Porque o que define isso não é o tempo. É a sua ação. É o que você decide fazer hoje. Não amanhã. Não quando se sentir pronto. Hoje. Então, antes de sair desse vídeo, toma uma decisão. Uma decisão real. Não uma promessa vazia. Uma decisão que você vai provar com ação. Porque no momento em que você se move, algo muda. Sua mente muda. Sua energia muda. Sua direção muda. E o mundo começa a responder de forma diferente. Não porque a sorte apareceu, mas porque você deixou de ser alguém que espera e se tornou alguém que age. Agora grava isso na sua mente. Você não foi feito para esperar. Você foi feito para construir. Você não foi feito para pedir. Você foi feito para decidir. Você não foi feito para duvidar. Você foi feito para agir. E a partir do momento que você entende isso, você para de viver como alguém comum e começa a viver como alguém que foi enviado. Agora a escolha é sua. Você vai ignorar isso ou vai agir. Porque tudo que você quer começa no momento em que você decide se mover. Então levanta e começa. Se esse vídeo abriu sua mente, compartilha com alguém que precisa acordar. Porque existem pessoas vivendo abaixo do que nasceram para viver, e uma única mensagem pode mudar tudo.